A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Diga que você já conseguiu se conectar. Ninguém ainda. Dani, a nossa irmã Dani é a primeira pessoa que entrou. Estávamos com um probleminha técnico aqui. Eu estava falando e o negócio, ninguém aparecia, ninguém entrava. Mas graças a Deus que você já está na escuta aí, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Eu estava aqui, começava a orar e o negócio não saía, o microfone não falava, e o negócio estava meio desmantelado. Mas graças a Deus já deu tudo certo. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, possa ser entregue e derramada nas nossas vidas, porque todos nós precisamos dela. Pois é, tenho certeza que já tem alguém aqui na escuta, né? Então, você sabe que nós temos uma meta de alcançarmos pessoas no YouTube. E eu queria também dizer a você que amanhã, às 7 da noite, será feito o upload de mais uma aula. Nessa aula, quem ministrou a aula foi o nosso presbítero Joagno, né? Galego, Orelha, aquele rapaz que está ali, né? Foi gravada ontem com o nosso irmão Judene. Então, por favor, meu irmão, amanhã, por favor, veja a live dele, tá certo? Tenho certeza que a live fala sobre frutos do Espírito. Então é uma conversa muito edificante. A irmã Judene sempre fazendo perguntas pertinentes e importantes para a nossa edificação, não é? Então vamos começar fazendo aqui uma oração. Hoje é culto de louvor e adoração. E a oração, ela também pode ser louvor e também pode ser adoração, meus irmãos. Porque a adoração, ela não é uma canção, é uma expressão. O louvor não é uma canção. Você pode louvar o Senhor Jesus com palavras de exaltação a Ele. Então na oração, quando você exalta a Deus, você está louvando a Ele também. Quando você está declarando que Ele é maravilhoso, que Ele é bom, isso é louvor, meu irmão. Então vamos fazer aqui uma oração. Vamos apresentar Ele a minha vida, apresentar a vida da sua vida, apresentar a vida de todos que estão aqui, apresentar a vida das pessoas que ainda vão se conectar, que eu tenho certeza que outras pessoas ainda virão se conectar aqui. Então compartilhe essa live. Você não vê eu compartilhando, porque normalmente é o meu celular que está ali, mas se não, eu estaria compartilhando também, certo? Então pode compartilhar aí também. Soberano Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Jesus, por estarmos juntos aqui, Pai, nessa live. Eu te peço, Pai, para que essa noite seja uma noite especial, Pai. Que Tu faças presente aqui nessa live, que Tu se faça presente também no lar de cada pessoa que está conectada aqui, Deus. Deus, eu te apresento todas as canções que serão ministradas aqui. Eu te apresento, Pai, a vida de todas as pessoas que terão oportunidade de te louvar, de te adorar, de ministrar algo da Tua parte, ó Pai. Deus soberano, Pai amado, toma a direção, Pai, das nossas vidas, nos conforta, Pai, e nos faz, Senhor Jesus, nos faz firmes e constantes, ó Pai, durante esse momento difícil que Tua igreja tem passado, Pai. Muito obrigado por tudo, amém. A nossa irmã Denise, ela vai cantar alguns louvores. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Queria deixar uma palavra de ânimo para os irmãos, né? Que não desista, nunca pare, porque é a última palavra do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. Envelhecer
Deus minha vida restaurar. Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança para a flor cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar, e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Glória a Deus, aleluias. Oi. Oi, som? Um pouquinho. Aleluias. Glória a Deus. Não existe acaso ou coincidências no meu jeito de agir, nem a folha de uma árvore poderá sequer cair sem minha permissão. Tudo está em minhas mãos. Aleluia. Filho, saiba que não foi em vão todo esse sofrimento, toda essa situação. É só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Não foi por acaso que tudo aconteceu, pois só eu tenho a chave que abre e fecha. Eu sou o teu Deus, e até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem, pois a minha vontade é boa, perfeita, agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu, é que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração, pois eu tenho o melhor pra você em minhas mãos. Filho, saiba que não foi em vão todo esse sofrimento, toda essa situação. É só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Não foi por acaso que tudo aconteceu, pois só eu tenho a chave que abre e fecha. Eu sou o teu Deus, até mesmo
de ti. Descansa e confia em mim. Sou o teu Deus, eu cuido de ti. Descansa e confia em mim. Não foi por acaso que tudo aconteceu. Pois só eu tenho uma chave que abre e fecha. Eu sou o teu Deus, até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem. Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu. É que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração, pois eu tenho o melhor pra você em minhas mãos. Aleluias, glória a Deus. Mandani. Aleluia. Oi? Sim. Queremos desejar os parabéns à irmã Fátima. Que Deus continue lhe abençoando. 25 anos, Luiz está dizendo. Que Deus continue abençoando a sua vida, amada. Que você seja sempre essa mulher maravilhosa que você é. E que Deus lhe use sempre. Amém? E também para o pastor, que hoje é dia do pastor, né, pastor? Feliz dia do pastor. Esse aqui é nota 10. Agora a irmã Dani. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Desejar aqui também meus parabéns à irmã Fátima. Que Deus venha abençoar cada dia mais a vida dessa serva do Senhor. E ao nosso pastor, né, que hoje é dia do pastor, que Deus também venha abençoá-lo cada vez mais, dando sabedoria e discernimento no Espírito Santo. Eu quero continuar aqui adorando. Não é fácil ser pastor. Mas o Senhor é quem nos dá força, né? Quem nos dá a direção. E vamos continuar adorando ao Senhor, né? Depois o pastor vai fazer uma oração que a irmã pediu, né? Pela irmã Fátima e por todos nós, né? Vamos adorar o Senhor. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tua
Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Deus vai trazer de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorando num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar.
Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Luiz, ele tem uma pergunta para mim fazer, né, Luiz? Quer vir aqui fazer, não? Glória a Deus. Eu quero que seja uma pergunta fácil para mim responder. É fácil. Hoje eu acredito que todo mundo sabe aqui, como já foi falado. Hoje, no segundo domingo de junho, é comemorado o Dia do Pastor. E eu estava conversando ali com ele, que ia fazer uma pergunta para ele, né? Para dizer qual foi o maior desafio, né? Em ser pastor, né? Para incentivar você aí, ministro. Você que está assistindo a nossa live, que não sabe como é que é. Qual é o maior desafio? Você olha assim... E depois o Galego vai responder essa pergunta também. O Galego também já foi pastor. Ele já tem muita história para contar também, tá certo? Então o pastor vai responder qual foi o maior desafio da sua vida em ser pastor. E depois o Galego também vai responder essa pergunta. E depois vão orar e o Hudson já vai ministrar a palavra também. Hoje é dia do pastor, então vamos explorar os pastores. Amém, glória a Deus. É uma pergunta meio difícil de responder. Mas nós vamos responder, né? Como é a mesma pergunta, Luiz? Qual o maior desafio na minha vida de ser pastor? Glória a Deus. Rapaz, eu não vou dizer qual é o maior desafio, mas vou dizer por que eu aceitei a vocação de Deus na minha vida para ser pastor. Houve um incidente na minha vida. E sobre esse incidente eu disse a Deus, se Ele entrasse com providência, eu aceitaria de prontidão e também de gratidão a ser pastor. Como assim Ele me fez uma promessa, logo quando eu recebi Cristo na minha vida, no ano de 1998. Depois de 10 anos eu comecei a pastorear em 2008, está com 12 anos. E esse desafio foi grande para mim. Foi um desafio, uma luta tão grande espiritual entre o meu espírito e a minha carne. O meu espírito desejava que eu fosse, mas a minha carne desejava que eu não fosse. E quando houve esse incidente na minha vida, quando eu fiz esse voto com Deus, dizendo que se o Senhor chegasse com providência, eu aceitaria realmente a chamada dEle para fazer a vontade dEle. E Deus chegou com providência. Deus resolveu. Deus fez um milagre. E a partir daquele dia eu coloquei no meu coração, dizendo para Deus, Senhor, eu vou obedecer ao chamado, eu vou obedecer aquilo que o Senhor quer. E desse dia até hoje eu estou aqui. Não sou um pastor perfeito, sou um homem, sou imperfeito, tenho os meus defeitos. Mas uma coisa eu digo para você que está me ouvindo e para também os amados irmãos da Igreja de Cristo no Brasil. Pode contar comigo, eu não vou de maneira nenhuma decepcionar nenhum de vocês cometendo uma injustiça ou cometendo um pecado que agrave o nome da Igreja do Senhor e principalmente o nome dele. Porque eu tenho um nome a zelar, não é o meu nome, não é o nome da Igreja de Cristo no Brasil. O nome que eu tenho a zelar é o nome do Senhor Jesus Cristo na minha vida. E o desafio, Luiz, de ser pastor é você querer ser pastor, porque nem todos querem ser pastor, e aqueles que têm chamado, ele não quer ser pastor. Por quê? Porque ele sabe que é uma tarefa árdua, são muitas cabeças pensantes, e você tem que lidar com todas as cabeças pensantes, e você tem que ser flexível. Eu, no começo do meu pastorado, era muito duro, muito radical, e Deus me mostrou que um pastor, ele tem que ser radical contra o pecado, mas ele tem que ser flexível diante das ovelhas que Deus colocou na sua direção, porque as ovelhas não são minhas, a ovelha é do Senhor. Então o maior desafio é isso, não é o desafio de pastorear, é o desafio de aceitar o chamado e querer ser pastor. Aí é um desafio grande,
Porque na hora que você diz, eis-me aqui, Senhor, a mão de Deus, o chicote de Jesus, a vara de Jesus, ele vem sobre a sua vida. Porque você tem que ser exemplo. Exemplo com dignidade, com moral. Exemplo realmente de pregar e viver o que você prega. E prega o que vive e vive o que prega. Esse é o maior desafio da vida de um pastor. É eu chegar aqui e dizer que você seja santo, mas em primeiro lugar você tem que olhar para mim e ver minha santidade. Amém? Eu não sou santarrão, eu sou santo. Aleluia. E o que eu faço de bom dentro da obra de Deus, eu peço a vocês que se espelhem em mim. E aquilo que eu faço de errado na obra de Deus, não se espelhe, pelo contrário, me repreendam, porque eu estou disposto, como já disse, eu sou flexível para aceitar realmente as opiniões dos meus amados irmãos. E já teve alguma vez que o senhor quis retroceder no chamado? Nunca. Já chorei, já esmurrei a parede, já tive vontade de meter essa testinha pequena na parede. Em algumas decepções que a gente passa no curso da vida pastoral. Mas eu não e nunca senti esse desejo no meu coração de querer desistir da tarefa, querer desistir daquilo que Deus me escolheu para fazer. E eu sei que todos os dias eu vou crescendo pela palavra de Deus, com os irmãos. Tenho aprendido muito com os irmãos aqui da Igreja de Cristo de Tangará. Hoje, de 100% que eu sei, que eu conheço a palavra de Deus, no mínimo 60% eu aprendi aqui na cidade de Tangará. Então eu amo essa cidade, amo essa igreja, amo os irmãos e sei que também é recíproco entre vocês e eu esse amor. Amém? Às vezes nós temos algumas divergências, mas essas divergências elas não podem sobrepor, não é isso? Aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, que é o amor de Cristo nas nossas vidas. E para as pessoas que têm o chamado e não aceitam, que está na escuta aí, o que o senhor diz? Tome cuidado. Se ligue, meu irmão, se ligue, minha irmã. Você que tem um chamado e tem uma... Preste bem atenção. A Bíblia diz que Deus, ele castiga quem? Quem ele ama. E Deus, ele açoita aquele pelo qual ele recebe como filho. Então, não queira sofrer, não. Não queira sofrer como eu sofri, não. Assim que Jesus dissesse assim, venha, diga assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então, de prontidão, bata continência para Ele na hora que Ele lhe chamar, porque Ele sabe o que tem de melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe como é o seu proceder hoje e também vai saber, com certeza, do seu proceder amanhã. Tem mais alguma pergunta? Valeu, vai responder agora. Amém. Depois eu vou orar pela nossa irmã Fátima, viu? Irmã Fátima completando 25 anos de idade hoje, Luiz disse. Tá uma moça ainda, nós vamos orar por ela, para que Deus continue abençoando a vida dela. Chega, Joagno. É daí de cima? É? Amém. Não, Luiz, é bom você perguntar que você é o inquiridor, é você. Chegue, pergunte. Ele já ouviu a pergunta, né? O pastor já foi, o Galego já foi pastor numa congregação em Serra Caiada, né? Durante 5 anos. Eu só que ele dissesse aqui qual foi o maior desafio da vida dele durante esses 5 anos de ministério. Acredito que não precisar mais nem responder, Luiz. O pastor disse tudo aí. O maior desafio de ser pastor é ser pastor. O maior desafio é esse. Porque é dureza para aceitar o chamado. Mas vou te dizer uma coisa. Já vou dizendo aqui, também respondendo a outra pergunta aí. Você que tem o chamado, meu irmão, nem adianta tentar correr não, que não vai conseguir não. Nem adianta. Agora, em toda a minha experiência, irmão Luiz, que não foram tantas, mas adquiri um
um bom tempo. Toda a minha experiência, eu vou dizer uma coisa, não existe nada melhor do que servir a Deus pelo chamado que Ele tem para nós. Não existe nada melhor, Luiz. O pastor disse que já esmurrou, eu já chorei que nem menino, de ficar deitado no chão, só chorando. Mas tudo que eu passei, toda a experiência que eu passei, com certeza foi muito válida e tem sido até os dias de hoje. E continuo a dizer que não há nada melhor, meu irmão, porque a recompensa é enorme. Quando eu digo que eu chorei, mas o Espírito Santo nos consola naquela hora. O Luiz perguntou ao pastor se ele já pensou em desistir. O pastor disse que não. Desistir do chamado de pastor, eu nunca pensei em desistir, não. Mas tem momentos que a gente passa tão fraco que não dá vontade nem de... A gente fica pensando, como é que eu vou ministrar uma palavra hoje na igreja se eu estou só o bagaço? Como é que eu vou ministrar uma palavra hoje se eu não estou aguentando nem falar direito, de tanto chorar? E as lutas do dia a dia não é só concernente a algumas coisas que acontecem dentro da igreja com as ovelhas, não. Porque eu acredito que o apacentar as ovelhas de Cristo, por mais difícil que seja, com a ajuda de Cristo a gente não sente tanto fardo. É as lutas do dia a dia que nos acometem e a responsabilidade que nós temos do nome pastor, quando a gente recebe esse peso dessa responsabilidade e todo dia a gente tem que se mostrar forte. Porque a Bíblia fala que se te mostrares fraco, no dia da tua luta, fraco serás. Então nós temos que nos mostrar forte todos os dias. Não é disfarçando o sofrimento, é mostrando que Jesus Cristo mais um dia Ele nos levantou para batalhar, para pelejar. Não é fácil. A maior dificuldade é aceitar o chamado. A maior dificuldade de ser pastor é ser pastor. Ser pastor. Não é querer o nome para se promover. Porque tem muitas pessoas que colocam o nome de pastor para se promover. Mas o ser pastor realmente é difícil. E traz muitas lágrimas. Quando a gente lê aquele texto de Apocalipse que diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, acho que os pastores os que ficam mais felizes em ler esse texto. Porque é lágrima, viu, meu irmão? É lágrima, é peso. Amém. E para finalizar, né? É só uma última pergunta para o Galego. Para quem começou agora nesse ministério, um conselho. O Galego vai dizer um e depois o pastor vai encerrar e vai dizer o conselho. O que o senhor diria, pastor Henrique, para o pastor que assumiu agora uma igreja, primeiro mandato aí, primeiro ministério, primeira igreja, para quem está começando agora? Ele vai responder. Amém. Meu conselho é o seguinte: eu acredito que não existe nada melhor que isso. É você buscar a Deus acima de tudo, em oração, em jejuns e em leitura da palavra. Buscar a Deus com toda a sua força, porque com certeza não existe tribulação nenhuma, não existe peleja nenhuma que possa fazer você desistir quando você está em constante busca de Deus. Esse é o meu conselho. Você que está começando agora, coloque seu joelhinho no pé da cama e ore, e adore. Na dor, adore. Busque a Deus. E tudo que você achar que tem que chorar, chore. Não guarde não. Chore mesmo. Porque a melhor coisa que existe
é entender que um pastor é um ser humano também e que quando ele chora, ele está desabafando para Jesus e toda a dor vai embora, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Para uma pessoa que está iniciando, não é isso, Luiz? No ministério pastoral, assumindo uma congregação, uma igreja, para estar na frente de uma obra, o meu conselho praticamente é igual ao conselho do presbítero Joag, né? Que também tem experiência pastoral. É buscar a Deus em jejum, em oração e conhecer Ele através da sua palavra. E deixar fluir, deixar que o Espírito Santo de Deus ele lhe leve. Não queira ser levado por decisões de A ou de B, de homens. Queira ser levado pelas decisões que você vai tomar, pautadas naquilo que o Espírito Santo de Deus está lhe orientando, está lhe ensinando. Então, o meu conselho é esse: deixe que o Espírito Santo de Deus lhe conduza. Tudo o que você for fazer, peça direção a Ele. Porque quando nós estamos dentro da direção de Deus e estamos fluindo dentro da direção do Espírito Santo de Deus, tudo dá certo. Às vezes você pensa que não deu certo. Não, deu certo. É porque às vezes o não de Deus é certo para nós. Porque sempre a gente quer o sim de Deus e o não de Deus é o certo para nós. Porque Ele sabe como direcionar as nossas vidas, principalmente o nosso lado espiritual. Se você deixar o Espírito Santo lhe dirigir, saiba só de uma coisa: a sua administração pastoral, ela vai fluir bem, conforme a vontade do Espírito do Senhor. Amém? Aproveitando o ensejo, Luiz, você também faça pergunta para Uds, que Uds também pastoreou, viu? Uds pastoreou 3 anos na Agrovila, lá nos Fernandes. Depois dele é que a gente vai orar pela... Não esqueci não, irmã Fátima. A gente vai orar por você. A gente vai orar pela irmã Fátima, agradecendo a Deus pela vida dela. Então o Luiz vai fazer aqui algumas perguntas para o presbítero Uds também, que já teve a experiência de pastorear há 3 anos. Boa noite a todos. Os saúdo aqueles que estão ouvindo agora pelas redes sociais. Com a paz do Senhor. Pergunta interessante essa, eu estava justamente pensando nisso. O maior desafio para alguém que é pastor, que quer ser pastor, que almeja esse ministério. Eu acredito que já foi respondido aqui pelo pastor Henrique, pelo pastor Joagno, mas eu acredito que um dos maiores desafios para aquele que é pastor é estar sempre na direção de Deus. Não perder o caminho para que não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, como fala a palavra do Senhor. Procurar sempre estar na direção de Deus. E estar na direção de Deus nem sempre é fácil. Nem sempre é algo simples. Implica em muito choro, implica em muitas decepções, em muitas emoções. E você procurar ataque cardíaco também, né, pastor? E procurar sempre estar na direção de Deus, eu acredito que esse é o maior desafio. Você ter uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, a ponto de você já saber dele, qual é a vontade dele. É estar no centro da vontade de Deus. Fazer com que a vontade de Deus esteja acima da sua vontade. Essa é a maior, eu acredito que é o maior desafio, Luiz, de ser pastor. Estar sempre na direção de Deus e colocando a vontade dele acima da sua vontade. E assim, todo mundo teve uma pergunta que era diferente das outras, da outra, né? Só para finalizar,
Aí para mim agora ele Tem vai... alguma coisa que você se arrependeu de ter feito ou faria diferente como pastor? Como pastor, é porque na vida pastoral você não recebe um guia. Você quando vai ser, eu sou formado, eu sou bacharel em contabilidade, sou contador. Então eu tive um curso, eu passei 4 anos estudando para poder exercer aquela profissão. E alguém que é técnico de enfermagem faz um curso de enfermagem para poder exercer aquela profissão. E pastor não tem nada que um curso que você não tem um manual para que você aprenda a ser pastor para ser pastor. As dificuldades que você vai enfrentando no meio do caminho são os tijolinhos que vai construindo a sua experiência. E aí, nisso aí, cada pedrada, cada queda que você leva, que você se levanta, você olha para trás e diz, eu aprendi alguma coisa. E essa semana eu ouvi uma coisa muito interessante. As experiências ruins que a gente tem na vida, alguém disse, as experiências ruins que a gente tem na vida é a melhor coisa que a gente tem. Porque é um dos melhores professores que a gente, às vezes, paga caro para ter, mas aquela experiência ruim, provavelmente, muito provavelmente, você não vai cair mais nela, porque você aprendeu. Então, como pastor, muitas vezes você vai cair, você vai errar, mas isso aí você vai olhar para trás e vai dizer, eu aprendi uma lição, e com essa lição, eu vou ser uma pessoa, eu vou ser um pastor melhor. E eu acho que é isso. Quando você erra, não é questão de você dizer assim, olha, eu faria diferente. Mas a questão aí é você olhar e dizer assim, aquele erro que eu cometi, agora eu posso olhar e dizer, eu vou procurar não errar mais, nesse sentido. E aí você vai ser um pastor melhor. Cada dia mais. E cada dia que passa, não importa se você tem 1 ano de pastorado, se você tem 10 anos, se você tem 50 anos de pastorado. O Senhor Jesus sempre vai ter uma lição para ensinar a nós. Amém? É justamente isso. Eu ia perguntar se você aceitaria novamente. Eu vou contar uma historinha que eu sempre conto essa historinha. Às vezes as pessoas têm essa né, de querer ser pastor e tal. E tem uma historinha que uma vez o camarada ia em cima de um burro, no meio da estrada, o burro empancou. O burro empancou e aí não ia nem para frente, nem para trás, não ia para nenhum canto. Aí alguém disse, rapaz, isso aí, chame um padre. Aí o padre veio, rezou, coisou o terço ali e tal. Não deu jeito, o burro não saiu. Aí disseram, rapaz, só quem vai dar jeito é um pastor, chama um pastor. Aí o pastor chegou, o pastor olhou para o burro, empancado, aí chegou na orelha do burro e cochichou uma coisa. Aí o burro já levantou a cabeça. Aí o pastor foi lá na orelha do burro e falou outro negócio. E o burro já se levantou. E depois o pastor foi e disse uma terceira coisa e o burro fez carreira. Saiu fora. E aí alguém curioso disse, homem, o que é que o senhor disse para esse burro correr? Aí o pastor olhou para ele e disse, muito fácil. Eu cheguei para ele e disse, você tem um chamado. Foi quando o burro levantou a orelha. E ele disse, você vai ser pastor. E aí foi quando ele correu e não quis mais a questão de ser pastor. Até o burro sabia que a carga do pastor é muito pesada para o burro levar. Essa é só uma historinha de brincadeira, mas que retrata muito a vida pastoral. É verdade. A carga é muito pesada. Vamos orar agora, né, pelo nosso presbítero Hudson. E
Vamos orar pela irmã Fátima e pelos pastores, né? Que estão pastoreando, que estão jubilados, não é assim? E aqueles que não estão pastoreando, mas têm a chamada, por enquanto está no off, né? Está no freezer, no stand-by, mas que tem chamada, tem. Amém? E vamos orar pelo presbítero Lutz, que vai ministrar a palavra de Deus nesta noite. Glórias a Deus. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos neste momento apresentar a vida da nossa irmã Fátima, que está completando mais um ano de vida que o Senhor concedeu à tua serva. Eu peço uma coisa ao Senhor, Pai. Cuida dela nos mínimos detalhes, Senhor. Cuida dela na saúde. Cuida dela, Senhor, na proteção que só o Senhor pode proteger a vida dela. E que nesta noite o coração dela se sinta abraçado pelo teu Espírito Santo, em gratidão a mais um ano de vida que o Senhor concedeu para a tua serva. Que ela continue, ó Deus, na tua presença, que ela continue, ó Pai amado, em comunhão com o teu Espírito, e que o Senhor possa realizar os desejos do coração da tua filha, Pai. Que eu sei, Senhor da glória, que ela tem desejos no seu coração, e com certeza ela, dobrando os seus joelhos, ela ora ao Senhor, e ela faz as petições, aleluia, ao teu Espírito Santo. E que o Senhor possa abençoar ela, a casa dela, a família dela, todos os seus filhos, Senhor, todos os seus netos, que a tua mão repouse sobre a vida dela, abençoando ela, em nome de Jesus. Oramos pelos pastores que estão na ativa, aqueles que já estão jubilados, aqueles que estão, como disse Luiz, em stand-by, Senhor. Que o Senhor possa estender a tua mão, Pai amado, abençoando a vida de cada pastor. E aqueles, ó Deus, que já receberam o chamado do Senhor, que está esperando, Pai amado, o tempo certo, aleluia, na vida deles, para entrar em ação pastoral, que o Senhor também possa abençoar a vida dos teus filhos, conduzi-lo eles debaixo da tua orientação. Abençoa teus servos, dai saúde, dai graça, dai sabedoria, livra teus servos das ciladas do inimigo, e que o Senhor possa dar entendimento para que a gente possa, Deus amado, passar a tua palavra para as tuas ovelhas. Essa é a nossa oração, te agradecendo pelos pastores de toda a face da terra, no nome de Jesus. Oramos pelo teu filho, o presbítero Lutz, que vai ministrar a tua palavra. Usa ele nesta noite, na unção e no poder do teu Espírito Santo, Pai. Fala aos nossos corações nesta noite. Usa ele poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de eu entrar aqui na mensagem, eu queria fazer uma consideração. Ontem eu tive uma notícia de uma pessoa que a gente gosta muito, que é o irmão Aloísio. Ele, infelizmente, ele é aqui da Agrovila São Paulo, aqui município de Serra Caiada, e ele é da Igreja de Cristo também, ele fazia parte da Igreja de Cristo de Serra Caiada. E a gente ficou sabendo que ele pegou o Covid-19, o coronavírus. E infelizmente ele não resistiu. Ele faleceu. E a gente ficou muito triste porque é uma pessoa muito querida da gente. Tanto ele como a família dele, a irmã Lourdes, o presbítero Márcio, já pastoreou também. E eu queria convidar você que está aí, do outro lado aí da telinha, pudesse orar comigo por essa família. Não pelo irmão Aloísio, porque a gente já sabe que ele agora está descansando, e ele está agora, como a gente sempre fala, nos braços, né, do Pai. Ele está descansando no Senhor Jesus. Mas eu queria fazer uma oração pela família, porque uma perca
sempre é dolorosa. E aí eu convido você para orar junto comigo. Senhor meu Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, eu venho te pedir agora nesse momento, Senhor Jesus, que tu possa chegar com tua graça, que tu possa chegar com tua paz, consolando, Senhor, aquela família que perdeu um ente querido, Senhor meu Deus, que era o irmão Aloísio. A dor, Senhor, da perca é muito grande. E eu venho te pedir, Pai amado, que tu possa chegar com tua providência naquela família, confortando-os, Senhor, porque eles também, já conhecem a verdade, e eles sabem, Senhor, eles são alicerçados na tua palavra, e eles conhecem o destino agora do irmão Aloísio. E eu venho te pedir agora, Pai amado, essa paz, esse consolo sobre eles, porque são pessoas muito queridas por nós, por toda a igreja, Pai amado. Em nome de Jesus, amém. E glória a Deus. A mensagem que eu quero trazer para os amados irmãos, ela está em Gênesis, no capítulo de número 2, no versículo de número 4. E diz assim a palavra do Senhor: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A mensagem que eu quero trazer essa noite é a interação do ser humano com Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é muito clara, que nós somos criaturas, nós somos criação do próprio Deus. E a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que Ele fez todos nós a sua imagem e semelhança. E como é que eu vou explicar? O ser humano, ele tem uma necessidade muito grande, ele foi criado com um propósito. E qual é esse propósito? De ressaltar, de glorificar o seu Criador, de glorificar a Deus, de exaltar, enaltecer o seu nome, porque lá em Romanos, Paulo ele vai dizer que todas as criações ressaltam a Deus, a existência de Deus. E nós também não somos diferentes. Nós, como criação de Deus, nós fomos feitos com um propósito de ressaltar a existência de Deus e de glorificar e de exaltar esse Deus maravilhoso que nós temos. Só que parece que o ser humano é como um celular. Esse aparelho que você está assistindo aí agora, eu vou fazer um paralelo entre nós e o celular, para você possa entender melhor o que eu quero dizer. Todo celular, ele vem com o padrão de fábrica, ele vem com a estrutura de fábrica, o sistema ele vem zerado, vem prontinho para você começar a usar. Mas aí, para você começar a usar esse aparelho, você vai começar a instalar determinados aplicativos necessários para o seu dia a dia. Mas o padrão de fábrica está ali. Nós também somos do mesmo jeito. Quando nós nascemos com um padrão de fábrica. E aí, esse padrão de fábrica, ele tem
uma necessidade, nós temos uma necessidade de preencher algo dentro de nós que muitas vezes conhecemos, muitas vezes falamos como um vazio. Muitas vezes falamos desse vazio que há dentro do ser humano. Muitas vezes vemos pessoas que são famosas, pessoas muito ricas, muito conhecidas, mas que são vazias por dentro. E esse vazio, ele só é preenchido com Jesus Cristo. Ele só é preenchido, esse vazio, com Jesus Cristo. E o ser humano, muitas vezes, ele tenta, às vezes por não conhecer a Jesus, às vezes por não ter ouvido falar de Jesus, às vezes porque não quer saber de Jesus, ele procura preencher esse vazio com diversas outras coisas. E aí é onde vem o que a Bíblia fala sobre as paixões do mundo. Tem pessoas que querem preencher esse vazio com a bebida, porque acha que a bebida vai fazer com que aquilo preenche, vai dar uma sensação, mesmo que momentânea, de preenchimento do seu ser. E outras pessoas vão procurar isso nas drogas, outras pessoas vão procurar isso na prostituição, outras pessoas vão procurar isso no dinheiro, no poder, em diversas coisas. Mas quanto mais elas vão buscar isso, mais elas vão sentir a necessidade de sempre estar preenchendo aquele vazio, porque por mais que elas busquem essas coisas não vão preencher elas. E o que é que vai preencher elas de fato, de forma plena? É Jesus. Paulo, ele fala algo muito interessante, ele diz, olha, aprendi a viver com todas as circunstâncias. Aprendi a ter muito, mas aprendi a ter pouco. Aprendi a ser abastado de comida, ser farto de comida, mas também de passar fome. Aprendi a estar aquecido e passar frio. Ele aprendeu, aí ele no final ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele descobriu o caminho do preenchimento verdadeiro do ser humano, que é Jesus. E quando nós conhecemos a Jesus e agora passamos a preencher essas lacunas que tem dentro do nosso ser com o Senhor Jesus, com a palavra dele, nós nos tornamos pessoas mais, como é que eu posso dizer? Mais plenas de si mesmo, pessoas mais bem realizadas, pessoas de bem consigo mesmo, porque aquele vazio que antigamente, que outrora tinha dentro dela, agora foi preenchido com Jesus Cristo. E é isso que eu quero demonstrar a você, meu querido, a você, minha querida, que está assistindo agora nesse momento. Se você sente esse vazio no seu coração, no seu ser, a resposta para você, que é o único meio para você saciar essa sua necessidade, é Jesus. Não há outro caminho, não há outra forma. Quanto mais você for buscar o preenchimento nas outras coisas, mais necessidade você vai ter de buscar nessas coisas novamente e de novo, e de novo, e de novo. Mas quando Jesus Cristo entra na sua vida e ele preenche todos os espaços da sua vida, não tem mais necessidade de você buscar em outra coisa. Você vai ser sempre satisfeito. É isso que Paulo fala quando ele diz, olha, sedes gratos por tudo. Por tudo. Mesmo não tendo nada, mas você tendo Jesus, você vai ter tudo. Mesmo você tendo tudo e você não tendo Jesus, você não tem nada. É isso que eu quero dizer para você e é isso que eu quero que você raciocine, que você medite. O Senhor Jesus, Ele é o nosso guia, é a nossa bússola. O Senhor Jesus,
é quem é capaz de preencher todos os vazios da nossa vida. Por isso que quando o Senhor, Ele criou o ser humano, Ele fez as primeiras criaturas, Adão e Eva. Eles foram feitos para glorificar a Deus. Só que, infelizmente, aconteceu deles cometer o primeiro pecado. O pecado que muita gente chama de pecado original. E esse pecado foi que arrastou toda a humanidade, toda a descendência para o que nós vivemos hoje. O ser humano hoje sofre por conta do pecado de Adão e Eva lá atrás. Nós hoje vivemos um momento de pandemia, e essa pandemia ela é decorrente do erro de Adão e Eva lá atrás. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê que após o homem ter pecado, Deus agora amaldiçoou a terra, e agora o homem passou a viver, a cultivar da terra, e vai dizer a palavra do Senhor que o salário do pecado é a morte. A morte ingressou na vida do ser humano através do pecado. Mas Jesus Cristo é quem nos absolve de todos os pecados. Quando nós cremos nele e confessamos ele de todo o coração. É algo verdadeiro, não pode ser algo fictício, não pode ser algo falso. O Senhor Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito do homem sonda as coisas do homem. O Espírito de Deus sonda todas as coisas de Deus. E o Senhor, Ele sabe a nossa intenção, a intenção do nosso coração. O Senhor, quando olha para mim, o Senhor, quando olha para você, Ele não vê apenas como a gente vê, não. Ele vê o por dentro, o nosso interior, a nossa intenção. E quando nós confessamos ao Senhor de forma verdadeira, isso aí nossos pecados vão ser perdoados. Nós vamos ter agora acesso à salvação de Cristo, porque na terra o que nós vivemos é passageiro. Essa vida que nós vivemos, ela é passageira. Certo dia eu estava aqui na igreja, e eu falava algo interessante, que o Espírito Santo tinha falado comigo. A gente corre atrás de tantas coisas. As pessoas, para comprar uma casa, muitas vezes recorrem a um financiamento, por exemplo, de habitação, da Caixa Econômica, e aí vão passar 30 anos da sua vida pagando aquela habitação, aquela casa. E muitas vezes elas vão trabalhar mais, elas vão se sacrificar mais para poder pagar a parcela daquela casa que elas estão morando. Agora imagine só, cada um de nós tem uma morada celestial. Cada um de nós temos acesso a uma morada celeste, e ela é de graça, ela é gratuita. Só que ela precisa ser paga um preço. Qual é o preço? É a gente crer no Senhor Jesus, confessar a Ele como Salvador e viver segundo os ensinamentos dEle. Porque Tito, no capítulo 1, no versículo 18, ele vai dizer que muitos dizem que são do Senhor, muitos dizem que são de Deus, mas que com seus atos, com as suas obras, negam a Jesus. Ou seja, não adianta eu dizer que sou de Jesus e com os meus atos eu declarar que eu não sou de Jesus. As coisas celestes, as coisas de Deus, elas não são brincadeira. E cada um de nós tem um destino. E esse destino ou é céu ou é inferno. Não existe outro. E aí cabe a você pensar e raciocinar para saber para onde você quer ir.
Se você não acredita nisso que os crentes pregam, que a Bíblia prega, não tem problema. Você vai continuar vivendo a sua vida normalmente. Só que quando você morrer, vai continuar existindo o céu e o inferno. E você vai seguir para um desses dois caminhos de acordo com as suas escolhas. Isso é real. Isso é concreto. E você precisa meditar nisso. Para onde você quer ir? O que você quer? O pós-morte aqui nessa terra. Louvado seja o Senhor Jesus. E a outra coisa, interessante que os ateus, eu também estava meditando esses dias, os ateus, eles acreditam tanto em Deus, a ponto de querer provar que ele não existe. Mas eu estava pensando, se algo não existe, por que eu me preocupar com aquilo que não existe? Se o nada, ele não existe, para que eu me preocupar em provar algo que não existe? Fica até difícil de eu dar um exemplo de algo que não existe, porque não existe. Então, por que se preocupar em provar que Deus não existe? Porque o ateu não acredita em Deus e quer provar que Deus não existe, se ele não existe. Se Deus não existisse, não era necessário querer provar que Deus não existe. Mas, quando eu me dedico a provar algo, é porque aquele algo está me incomodando. Se eu tenho alguma coisa contra a um determinado estudo, a uma determinada matéria, aquilo ali vai me incomodar e eu vou tentar denigrir, eu vou tentar ali desconstruir aquela verdade. E é isso que acontece. Muitas vezes as pessoas tentam desconstruir a imagem de Deus, a existência de Deus, mas Deus, ele vai continuar sendo Deus, porque ele está acima de todos nós. Ele vai estar sempre acima de todos nós. Então, se eu não quiser saber de Deus, eu vou viver a minha vida como eu quero, mas no final vai existir consequência. Vai existir consequência para mim e para todos. Não importa se é grande, se é pequeno, se é rico, se é pobre, não importa. Não importa se é brasileiro, se é americano, não importa o tipo de nacionalidade, não importa nada. Para Deus o que importa é você crer nele e viver segundo os ensinamentos dele, aceitar ele de coração ou não. Simplesmente. E eu queria chamar a sua atenção essa noite para isso. Precisamos, nesses momentos agora, nesses momentos de dificuldade, são momentos que muitas vezes paramos para pensar em tudo que está acontecendo. A gente vê por aí muita gente cantando louvores a Deus, a internet está cheia de vídeos, cantando louvores a Deus. Muitas vezes, parentes que perderam seus familiares queridos, às vezes querendo colocar na conta de Deus isso que aconteceu com ele. Mas eu quero dizer, tem uma historinha muito interessante. Tem uma história muito interessante que diz assim: o camarada estava numa barbearia e aí ele estava cortando o cabelo e o barbeiro não acreditava em Deus. E ele dizendo que Deus não existia, ia passando um mendigo lá fora na rua. E aí o barbeiro olhou e disse: olha, aquele rapaz ali, ó, se Deus existisse, por que aquele homem está naquela situação? E aquele camarada que estava cortando o cabelo, ele saiu. Quando saiu fora da barbearia, ele pensou e voltou. E ele disse: olha, o barbeiro não existe.
E o barbeiro disse: como não? E eu aqui? Eu acabei de cortar seu cabelo. Ele disse: se o barbeiro existe, por que aquele homem que você me apontou, ele está daquele jeito? Barba grande, cabelo grande, daquele jeito. Ele disse, e o barbeiro disse: é porque ele não vem na minha barbearia para que eu possa fazer a barba dele e cortar o cabelo dele. Aí ele disse: assim também é Deus. Muitas vezes as pessoas não querem se aproximar de Deus. E quando o ruim acontece, a gente quer colocar a culpa na conta de Deus. Mas muitas vezes é porque nós estamos afastados dos caminhos do Senhor. E essa noite eu quero convidar você a pensar nisso, pensar, refletir, como é que está a tua vida com Deus? Existe alguma relação entre você e Deus? Porque a relação entre nós e Deus é como uma relação com qualquer outra pessoa. Quanto mais eu me aproximo de determinada pessoa e converso com ela, eu pego uma intimidade maior. Muitas vezes acontece de você conhecer tanto uma determinada pessoa que só no simples olhar que ela olhou para você, você já consegue entender qual é o pensamento que ela está tendo, qual é o raciocínio que ela tem. E assim é a mesma coisa com Deus. Muitas vezes, quando nós estamos bem pertinho do Senhor, nós estamos conectados com Ele, nós sabemos qual é a vontade dEle para a nossa vida. E sempre a vontade de Deus é a melhor para nós. Amém? E eu já queria encerrar aqui minhas palavras. Chamar aqui o pastor para tomar posse do microfone. E mais uma vez, eu gostaria de frisar, de ressaltar a importância do nosso relacionamento com Deus. Se você ainda não tem um relacionamento com Deus, Ele está pronto, preparado para ouvir você. Ele está pronto para ter um relacionamento com você. E não tem coisa melhor nessa vida do que ter um relacionamento com Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Mais uma vez a paz do Senhor. Vamos encerrar com a oração, agradecendo a Deus. Teve uma pessoa ali no Face que também, ela completou mais um ano de vida. Eu não esqueci o nome dela, mas também nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida dela. E se alguém nessa noite, neste dia completou o ano, já está incluso, né? Nessa oração, amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, te agradecer por tudo que o Senhor nos fez passar durante todo este dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mantido de pé conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, conforme o teu querer. Queremos te apresentar as pessoas que estão, Senhor, aniversariando nesta noite. Já oramos pela irmã Fátima, mas uma pessoa pediu oração, não lembro o nome dela, mas o Senhor conhece. Que o Senhor possa chegar com providência na vida dela, abençoando ela, a casa dela e toda a sua família no nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor faz sobre as nossas vidas. Porque o Senhor tem cuidado de nós, não tem deixado faltar nada. O Senhor é o nosso provedor. Então nós te glorificamos nesta noite e exaltamos o teu nome. Muito obrigado por tudo. Mais uma vez eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão na equipe, Senhor, desta mídia, que o Senhor abençoe, dê graça e sabedoria a todos eles e proteja teus filhos, Senhor, e livre cada um deles de todo mal. Quero te pedir mais uma vez por aqueles que estão, Senhor, na área da saúde, os profissionais da saúde, que estão na frente, Senhor, enfrentando, Pai amado, esta pandemia, que o Senhor os livre de todo mal, Senhor. Que o Senhor possa estender a tua mão, aleluia, ser o protetor da vida daqueles que estão, Senhor, trabalhando na saúde em prol daqueles que são
necessitados. Muito obrigado por tudo nesta noite. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, as consolações do Espírito de Deus, sejam sobre as nossas vidas hoje e sempre. Todos nós vamos dizer amém. A paz de Cristo.